Olá, pesquisadores! Cláudio aqui do Manual. A gente está fazendo uma série de pacotes do R aqui no nosso canal e hoje a gente vai falar sobre uma extensão de ggplot 2 que é o ggl. Esse pacote ele serve para fazer matriz de gráficos comparando pares, fazendo correlações. É um pacote de análises exploratórias e descritivas muito bonito que gera figuras muito bonitas. A gente vai ver um pouquinho desse pacote aqui. Então ele gera figuras dessa forma aqui, comparando variáveis categóricas com variáveis numéricas, numéricas com numéricas, categóricas com categóricas. Enfim, é um pacote bem interessante e a gente tem algumas possibilidades aqui de fazer. Então, vamos lá pro R e vamos ver o que esse pacote é capaz de fazer. Se você quiser saber mais desse pacote, você pode entrar aqui na documentação. Esse link do pacote vai estar aqui na descrição. Você pode entrar aqui, você vai ver que ele oferece várias outras possibilidades aqui para você trabalhar com visualização de dados. Então, explore aqui, entenda um pouquinho como que cada coisa funciona. Tenho certeza que vai ter coisa aqui que você vai achar muito interessante e vai acabar usando no seu dia a dia. Vamos lá para o R. Pronto, aqui no R, primeira coisa que a gente vai fazer é instalar e carregar o pacote. Então a gente vai instalar aqui usando a função. Como eu já tenho instalado, pessoal, vai aparecer aqui para mim a notificação. Então eu vou pedir para cancelar, para não instalar novamente. E aí a gente vai dar o library aqui no pacote. Pronto, já está carregado todas as funções que a gente pode usar. Vamos carregar e usar o pacote de dados do Penguins. Então vamos dar o library aqui no pacote Palm Penguins e vamos usar a função data aqui para a gente carregar os dados Penguins. Beleza, carregado aqui, a gente já pode executar o ggl agora. Então, pessoal, a forma mais simples de fazer é usar a função ggparse e, entre parênteses, a gente indicar o nome do objeto que está no nosso banco de dados. E aí ele vai executar uma matriz com um painel de gráficos, fazendo comparações entre todas as variáveis do nosso banco de dados. Então, lembre-se, se você tiver um banco de dados muito extenso, com várias observações, com várias variáveis, isso vai ter um custo de processamento maior. Então, você vai precisar ter uma máquina melhor, um computador melhor para fazer isso e vai demorar um pouquinho mais de tempo. Então, a ideia é que se você tiver um banco de dados muito grande, divida esse banco de dados, tente selecionar somente as variáveis que você tem mais interesse de ver as relações entre elas, e se você quiser se aprofundar, aprender mais, saber mais sobre linguagem do R e análise de dados, a gente tem o nosso clube de assinaturas, o CDP, que é o Clube do Pesquisador, com mensalidades a partir de R$ 24,90, pessoal. O link vai ser o primeiro link aqui da descrição. Acesse aí, vem fazer parte do nosso clube e aprender com a gente. A gente tem uma formação completa para o pesquisador, para você que está na pós-graduação aí, entrando no mestrado, já está no doutorado ou até no pós-doc e sabe que aprender análise de dados vai ser um diferencial na sua trajetória acadêmica e na sua carreira. Vem fazer parte do CDP, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para você aprender a usar essas ferramentas. Fez muita diferença para mim, fez muita diferença para a gente aqui do Manual. A gente usa muito essa ferramenta de análise de dados, o R. Então lá vai ter uma formação completa para você, do zero até o mais avançado, além de ter técnica de escrita de artigo científico que você pode usar para escrever artigo, dissertação, tese, além de também ter um curso completo para você elaborar um projeto e não perder tempo. A gente sabe que tempo é a coisa que mais importa numa pós-graduação. Continuando aqui, vamos rodar essa função aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Então ele vai gerar aqui, vai carregar, vai demorar um pouquinho, tá, pessoal? Para fazer o painel de correlação. Pronto, saiu aqui o resultado do nosso painel de correlação. Vou maximizar aqui para vocês verem. Olha para você ver que interessante. Ele comparou todas as variáveis entre elas. Então ele comparou variável categórica com variável categórica, variável categórica com variável numérica, variável categórica com variável inteira. Enfim, ele faz todos os processos aqui de correlação entre uma variável e outra, além de dar o valor do teste de correlação. Então a gente sabe que qual é a correlação entre uma variável e outra, além de te dar visualmente um gráfico bem interessante te mostrando a distribuição, a dispersão dos dados, enfim, é bem legal esse gráfico aqui. Então a gente tem aqui um gráfico de densidade, a gente tem um scatter plot aqui mostrando aqui a dispersão dos dados, a gente tem aqui um histograma. É muito interessante esse tipo de visualização e você pode usar isso aqui como uma análise exploratória dos seus dados. Aqui você já vai ver como suas variáveis estão comportando, o que você pode fazer com esse banco de dados, quais são as variáveis que você mais vai usar, aquelas que você não deve usar. Enfim, é uma análise exploratória muito interessante e a gente pode usar isso aqui também como material suplementar num artigo ou por seu trabalho de TCC, dissertação ou de tese. Enfim, a gente pode deixar lá no material suplementar para as pessoas, para os leitores do nosso trabalho entender mais ou menos as relações entre as nossas variáveis. Isso aqui é muito legal. Agora vamos melhorar um pouco esse gráfico aqui para deixar ele mais bonitinho. Então vamos lá. Uma coisa que eu falei com vocês é que vocês podem selecionar somente as variáveis que vocês têm interesse. Então eu estou usando aqui a
função ggpass, o banco de dados, o objeto com banco de dados que a gente tem aqui, que é o pinguins, e estou selecionando as colunas que eu quero. Então eu uso esse argumento aqui, columns, e dentro daqui eu seleciono as variáveis que eu quero que ele apresente. Então eu quero só aqui o comprimento do bico, o peso corporal e as espécies. E aí eu posso renomear essas variáveis para elas ficarem mais bem escritas aqui em cima, né? Ao invés de ficar igual tá no banco de dados, eu posso renomear para deixar elas mais bonitinhas. E aí ele vai ficar mais apresentável ainda para a gente apresentar no trabalho. Então vamos rodar aqui, vamos ver como é que vai ficar. Então a gente tem aqui o gráfico de densidade aqui na diagonal das variáveis numéricas, um gráfico de dispersão aqui de cada uma das variáveis, e a gente tem um histograma aqui do comportamento de cada uma das variáveis entre as espécies, né? Bem interessante. E a gente tem aqui também o valor da correlação entre as duas variáveis. Bem legal isso aqui, pessoal. Você pode fazer, vocês viram aqui que mudou o nome, né, da variável, deixou mais apresentável, então tá mais bonitinho. Então a gente pode usar esse gráfico aqui para um material suplementar ou até colocar no trabalho como uma análise descritiva. É interessante. Isso aqui, pessoal, quando você chegar, o seu orientador pedir para você fazer uma análise de dados e você chegar com esse painel aqui e mostrar para ele, eu tenho certeza que ele vai ficar impressionado. Pronto, o próximo gráfico que a gente vai fazer aqui, a gente vai adicionar cores agora de acordo com uma variável, que vai ser a variável espécie. Então vai ter cores diferentes para cada uma das espécies. Então a gente vai repetir aqui a ideia de cima, vai selecionar algumas variáveis, tá? Que a gente quer usar. Eu até não coloquei aqui, mas eu vou ter que colocar agora, que é a gente alterando ali os nomes. Então é só eu colocar aqui, pessoal, ó. Vou colocar uma vírgula aqui, vou dar um enter e vou acrescentar a mudança dos nomes. Então meio que repetir esse comando aqui e acrescentei a estética aqui com a cor de acordo com a variável espécies. Lembrando que como ele é uma extensão do ggplot2, todos os argumentos que você pode usar lá no ggplot2, que inclusive já tem aula aqui no canal sobre ggplot2, você pode usar aqui no GGL. Vamos rodar aqui, vamos ver como é que vai ficar o gráfico agora com cores. A gente repetiu o mesmo gráfico anterior, só que agora com cores para cada uma das espécies. Aqui eu não escolhi uma cor específica para cada uma das espécies, mas eu poderia definir uma cor para cada uma das espécies, usando o scale lá e definindo uma paleta de cor ou cores específicas para cada uma das espécies. Então aqui, ó, como eu defini cores para as espécies, ele fez a correlação dentro de cada espécie. Então ele fez uma correlação geral entre peso corporal e o comprimento do bico. Ele fez a correlação só para a espécie 1, só para a espécie 2 e só para a espécie 3 entre essas duas variáveis. Bem interessante, né? Já apareceu mais informações aqui pra gente e a análise exploratória ficou, além de ficar visualmente mais bonita, ainda ficou mais completinha. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou usar a mesma função ggpass, usar o nosso banco de dados pinguins, aí eu vou usar mais coisas aqui na estética. Eu vou definir que ele faça cores diferentes para as espécies e ele faça preenchimento também diferente para as espécies. E além disso, eu quero que ele, na parte de baixo aqui, ele faça uma linha de tendência. Então ele vai fazer essa linha de tendência mostrando qual que é a tendência, se diminuir, aumentar de acordo com as variáveis, beleza? Vamos ver como é que vai ficar? Ficou um gráfico enorme, mas ele fez todas as correlações aqui pra gente, todas as relações entre as variáveis e apresentou pra gente aqui, ó, as curvas de tendência, a relação de uma variável com a outra e entre as espécies. Ele deu a correlação geral entre as variáveis e também dentro de cada espécie. Então aqui, pessoal, é uma análise exploratória completinha. Você pode pegar esse gráfico, salvar esse gráfico em alta qualidade e colocar lá nos seus materiais suplementares do seu artigo ou inserir lá no final da sua dissertação, da sua tese, mostrar isso aqui pro seu orientador. Tenho certeza que ele vai ficar impressionado e vai ficar super satisfeito com o resultado que você vai apresentar para ele. Tenho certeza, pessoal. Eu adoro esse painel do GGL. Ele traz muitas informações bem úteis pra gente. E claro, se você quiser aprender mais, não só sobre o GGL, mas também sobre ggplot, linguagem de programação, análise de dados, acesse o primeiro link aqui da descrição e vem ser membro do CDP, o nosso clube de assinaturas. A partir de R$ 24,90 você já tem acesso a todo o conteúdo e você vai aprender do zero até o mais avançado. É uma formação completa para você, pesquisador. Eu tenho certeza que você vai ganhar a sua liberdade em análise de dados e vai ficar autônomo e vai virar referência dentro aí do seu laboratório, do seu departamento, entre seus colegas aí da pós-graduação. E se você gostou desse tipo de conteúdo, se essa aula foi relevante para você, curta aqui esse vídeo. A curtida sua é muito importante, pessoal, porque o YouTube vai entender que quanto mais curtida esse vídeo tiver, mais relevante ele é, e assim ele vai entregar para mais pessoas. E você acaba só com a sua curtida ajudando várias outras pessoas que precisam ver esse tipo de conteúdo. Então, curta esse vídeo, não custa nada. Se você não é inscrito, se inscreve aí, vai, dá essa moralzinha pra gente, não custa nada e você ajuda demais o nosso canal a chegar em mais pessoas e a crescer mais e mais. Por hoje é só, muito obrigado e eu vejo você na próxima aula.